Bom dia a todos. A aula de hoje veremos sobre unidades de medida. Para medir qualquer grandeza, é necessário escolher uma unidade adequada e compará-la com o que será medida. Vamos ver o exemplo. Aqui nesse exemplo, para medir o tamanho de uma corda, nós utilizamos o que? A unidade de medidas que é metros. Utilizamos o metro, né, para medir o tamanho de uma corda, né? E essa unidade é indicada pela letra Mzinha, um M aqui, ó. Esse M aqui indica metros. Ou seja, para medir o tamanho de uma corda, nós utilizamos a unidade de medida metros, não é? Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Para medir o tamanho, o tempo que você caminhou. Vamos supor, você está caminhando e ao final da caminhada você quer medir a quantidade, o tempo que você caminhou. Utilizamos nessa unidade de medida os minutos ou as horas, né? Dependendo de quanto você caminhou. Vamos supor, caminhou 30 minutos, 2 horas, 1 hora. Essa é a unidade de medida que você vai usar para medir tempo, entendeu? Existem várias outras unidades de medidas e que você vai usar cada uma dependendo do que você pretende medir. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Nessas grandezas aqui, ó. O comprimento, você mede em quê? Em metros, não é? O tempo, você mede em quê? Em segundo ou em horas, dependendo do que você vai medir, né? A massa, ou seja, o peso de alguma coisa, você mede em quê? Em quilogramas ou em toneladas, dependendo do que você vai estar medindo. A superfície, ou área de alguma superfície, vamos supor a área de uma mesa, você mede em metros quadrados. Metro quadrado. O espaço, vamos supor, você vai medir quanto cabe em sua cisterna. Tem uma cisterna, vamos ver quanto de água cabe nela. A unidade que você vai medir é metro cúbico, entendeu? Vamos ver aqui, ó. No sistema internacional de unidades, são atribuídas grandezas, ou seja, unidades de medida padrão. Com base nelas, são definidas unidades maiores, os múltiplos, e unidades menores, os submúltiplos. Para cada caso, devemos escolher a unidade mais adequada, ou seja, dependendo de que você vai medir, você vai utilizar a unidade de medida mais adequada. Aqui vamos ver um exercício aqui, ó. Escreva a unidade de medida que, em sua opinião, é adequada para medir. Na letra A, o comprimento de uma mangueira de jardim. Qual é a unidade de medida que você vai utilizar? Você vai usar o quê? O quilograma para medir uma mangueira? Não, não é? Você vai usar o quê? Você vai olhar e verificar qual unidade de medida é mais adequada para fazer essa medição. A superfície do campo de futebol. A superfície do campo de futebol é o quê? Qual a unidade de medida que você vai utilizar? A capacidade de um copo, ou seja, quanto cabe em um copo. Qual a unidade de medida você vai utilizar? Você vai ter que indicar isso aí, a unidade de medida. Aqui, a massa de um caminhão. A massa é o peso, viu? Você vai utilizar qual unidade de medida para medir a massa de um caminhão? A duração de um comercial de TV. Comercial de TV. Qual a unidade de medida que nós utilizamos para saber a duração do comercial de TV? Já no 2, ele diz aqui o que? Indique as cenas em que as unidades de medidas mencionadas foram bem empregadas. Ou seja, está aqui a conversa desses personagens aqui. E vamos ver se a unidade de medida que eles falaram é a adequada. Aqui, ó. Esse primeiro aqui, nesse A.
Minha altura é 1.300 milímetros. Essa é a unidade de medida adequada para medir a altura em milímetros. No B, o tanque do seu carro foi abastecido com 30 litros de combustível. Essa é a unidade de medida mais adequada para fazer essa observação. Se for, você coloca um xizinho aqui, viu? Para que vocês acharem que vão ser. Na D, ó. Na D não, na C. Ufa, hoje fiz 45 minutos de caminhada na esteira. Essa é a unidade de medida mais adequada. Se for, você coloca, marque ela também. Por favor, quero 0,15 kg de presunto. Essa é a unidade de medida mais adequada para medir a quantidade de presunto que ele pretende comprar. Aí depois tem essa outra observação. Quando vocês marcarem a que vocês acham adequada, vocês vão aqui e respondam também isso. Agora reescreva em seu caderno as falas dessas cenas usando a unidade de medida adequada. Ou seja, aqui você não achou adequada, vamos supor aqui, minha altura é 1.300 milímetros. Se você não achou essa unidade de medida adequada para esse exemplo, você vai e reescreve ela aqui. Minha altura é quanto? Vamos supor 1,3 metros, né? Essa que é a unidade de medida adequada. Você vai reescrever isso aqui. Se é em milímetros, se você não acha adequado, vamos supor, se você acha adequado a medição de altura em metros, você vai lá e coloca. Minha altura é 1,3 metros. Entendeu? Pois bem, pessoal, por hoje é só e até a próxima aula, se Deus quiser.